Primeiramente, quero dizer boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à palestra de Reconfiguração do Comércio Global, Recentes Extensões Geopolíticas. Como o professor Fábio já falou, essa palestra está sendo promovida pelo Centro Acadêmico Celso Furtado e em colab com a empresa Júnior Econômica. Hoje temos a presença de Otaviano Canuto, economista formado pela UFES e com ampla experiência internacional em instituição como o Banco Mundial, FMI e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. É um prazer tê-lo conosco, já batemos altos papos aqui, ele contando um pouco, e a gente quer saber um pouco mais sobre a sua perspectiva dessas transformações, desses desafios atuais que o comércio global tem mostrando atualmente, né? Bom, vou passar a palavra agora para o professor. Muito obrigada. Maravilha, maravilha. Não, um prazer estar aqui, como eu disse aqueles de vocês que estavam no início. 52 anos atrás, eu era um de vocês. Quando entrei no curso de graduação na UFES, no ano de 1973, portanto, para mim tem um prazer especial, não é tanto quanto está aí presentemente, mas é uma oportunidade que, definitivamente, não se escuta no cenário. Eu estou de férias aqui na praia, no sul da Virgínia, com filhos e netos, mas não atrapalha que a gente aqui faça essa conversa. E eu pensei no seguinte, né? Bom, primeiro, antes de tudo, vocês me interrompam em algum momento, caso queira fazer alguma questão, eu posso sempre retomar o fio da meada, não tem problema. Mas a minha ideia foi fazer uma breve recuperação do que foi o comércio global nas décadas anteriores à passada, para entender o que é a reconfiguração do comércio global que está em curso, né? Um processo acelerado pelas políticas comerciais do presidente Trump, mas que conforme eu vou observar aqui, embora o Trump esteja causando realmente uma ruptura, na verdade, um processo latente já de fissuras, de rachaduras, de potencial fragmentação do comércio global já estava em curso, pelas razões que a gente vai tentar abordar aqui. E uma das razões para esses riscos de fragmentação e de reconfiguração do comércio inclui as tensões geopolíticas que passam a emergir entre, de um lado, os Estados Unidos e, do outro, China, né? E nós, como é que ficamos nisso? Na medida do possível, no final, eu dou uma pincelada do Brasil, onde é que fica nesse cenário, tá certo? Essa é a ideia. Então, por favor, me interrompam sempre e quando quiserem. Sugestão, usar a mãozinha aí e vamos. Pois bem, olha, peraí, só um instantinho, aqui vai. Olha, os slides estão em inglês, são coisas aqui do meu convívio, do meu trabalho, tá certo? Mas eles são razoavelmente claros e espero bom, está em inglês e vocês precisam se acostumar com fazer coisas ler em inglês, né? Pois bem, esse gráfico aí mostra a evolução do comércio mundial, tá certo? A rigor, a proporção da corrente do comércio, ou seja, a soma de exportações e importações do PIB do mundo, tá? E vocês podem notar aí uma fase que hoje em dia se chama de globalização 1.0, tá certo? Que é essa fase no final do século XIX, tá certo? Que vai até a Primeira Guerra Mundial. Esse é um período do entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial,
quando ocorre, como vocês saberão, aqueles que já tiveram alguma coisa de história econômica, quando aconteceu a Grande Depressão nos Estados Unidos e uma grande depressão em boa parte do mundo desenvolvido e assim por diante, com implicações, é claro, para o Brasil, cafeeiro da época, né? E depois da Segunda Guerra Mundial, se inicia uma nova fase, uma nova ordem mundial aqui, quando se desenham aqui as instituições capitaneadas pelos próprios Estados Unidos, mas com uma plena aceitação e seguimento da Europa, do Japão, e em algum momento lá no futuro, depois do fim da Guerra Fria, até também pela Europa Oriental, que é o momento da criação de instituições como o Fundo Monetário Internacional, para dar linhas de financiamento para países, para evitar que eles recorressem a medidas drásticas de contenção do comércio, como fizeram aqui durante a Grande Depressão, em situações de crise. O Banco Mundial, que na verdade nasce como um banco para a reconstrução da Europa e do Japão, e que depois vira financiador para países de renda média e tal, e assim por diante. Mas notem que tem uma aceleração enorme já desse comércio, principalmente, e nós vamos focar muito nisso aqui, nesse período a partir de 1990, tá certo? A linha em verde, é claro, é a evolução da renda média global. Vejam como a renda média global sobe e o comércio acompanha, tá certo? Ainda que depois da crise financeira global de 2008, 2009, o comércio global entra numa fase que, em inglês, inclusive, se tornou comum, frequente, chamada de slowbalização. Quer dizer, globalização deu lugar a uma slowbalização, ou seja, um processo de integração mais lento, né? Essa fase aqui é a fase chamada globalização 2.0, ou, como preferem outros, hiperglobalização. Tá? É importante entender o que é que acontece aqui para entender o que é que a gente está vivendo, o que está vivendo agora. Vamos lá, o que é que acontece nesse período? Olhem. Esse gráfico aqui à esquerda mostra o seguinte, mostra a trajetória de crescimento da renda per capita, tá certo? No mundo, nos países avançados, aqui em vermelho, e nas economias emergentes e em desenvolvimento econômico, ou seja, os países de renda média e renda baixa, né? E vocês notem como a taxa de crescimento do mundo em desenvolvimento, ou seja, o mundo não avançado, durante todo esse período, ela é mais alta do que nos países avançados, tá certo? Não por acaso, as economias emergentes maiores, e aqui esse gráfico mostra os casos de China, Índia, Rússia, Brasil e Coreia do Sul, cresceram como proporção do PIB do mundo, né? Particularmente o caso da China. Esses números aqui, eles são mais altos no mundo em desenvolvimento, mesmo quando a gente tira a China dessa conta aqui. Mas você vê aqui que a China aqui tem sido monumental nesse crescimento. O Brasil cresceu muito mais nas décadas anteriores, desde 1980, não repetiu mais o que veio nos anos 70. Mas, para que vocês tenham uma ideia, a minha tese de doutorado em 1991, tá certo? Ou seja, 34 anos atrás, antes que vocês tivessem nascido, a maioria de vocês, foi uma tese comparando Brasil e Coreia do Sul, porque aqui a Coreia do Sul continuou indo muito bem e o Brasil nem tanto. Mas foi bem. Mas esse fato aqui, desse crescimento extraordinário do mundo em desenvolvimento, é o que eu quero chamar a atenção. Isso aí apenas são 2 livros, depois, algum de vocês tiverem interesse, eu mando os links, porque existem versões downloadable. São 2 livros que eu escrevi no meu período do Banco Mundial, eu coeditei, esse aqui em 2010 e esse aqui em 2013, falando justamente desses temas, 2010 e 2013. O que é que esteve subjacente àquela hiperglobalização que vocês viram a partir dos anos 90? Aí eu gosto de usar a imagem, esse aqui é meu livro mais recente, também aqueles de vocês
que se interessarem, eu posso colocar à disposição, porque é um livro de 2021, não pega ainda essa crise mais recente, mas eu recupero aqui o que é que esteve subjacente a todas aquelas estatísticas que vocês viram do crescimento econômico dos países emergentes e dos países em desenvolvimento. O que acontece é que, ali em torno de 1990, nós tivemos o que eu gosto de chamar de um movimento de placas tectônicas. Placas tectônicas, a imagem é essa mesma, subjacente lá no solo, como nos terremotos, e que tiveram implicações muito grandes para a superfície. Uma delas, e a chave aqui, que é que a gente vai focar mais nas consequências, foi um choque de oferta de trabalho. Literalmente, com a queda do Muro de Berlim e com as políticas que o então presidente da China implementou na China, Deng Xiaoping, de criar zonas econômicas especiais e ir abrindo e ampliando essas zonas econômicas especiais diante do sucesso, diante da atração de pessoas do interior da China para essas áreas, né? Eu posso dizer para vocês o seguinte: o Deng Xiaoping monta uma economia onde você tem uma relação muito forte entre Estado e empresas privadas ou semi-privadas com políticas industriais bem proativas, mas na relação capital-trabalho, o Deng Xiaoping abre um capitalismo mais selvagem que vocês podem imaginar. Não é o tempo aqui, eu trato disso no livro. O fato é que a China é um país oficialmente comunista, é uma ditadura comandada pelo Partido Comunista Chinês. Agora, naquilo que diz respeito à relação de trabalho, é de um capitalismo selvagem, mais selvagem do que qualquer outro que eu já conheci, tá certo? Em termos de ausência de previdência generosa, como é o caso nosso, por exemplo, com ausência de seguro-desemprego em quantidade e facilidade, tanto quanto a gente tem, não só nos países avançados, mas mesmo na América Latina. O suporte para saúde e educação também é baixo, e é por isso, inclusive, que o chinês, a família chinesa, tem que poupar pra caramba, porque com um filho só ou 2 filhos, se você ficar velho sem ter poupado, você está lascado, ou se tiver alguma necessidade médica urgente, tá certo? É um capitalismo selvagem. Mas o fato é que, com esse movimento de queda do Muro de Berlim e a incorporação da China no capitalismo global, literalmente da noite para o dia, em termos históricos, em pouco tempo, em 1 ou 2 anos, mais de 1 bilhão de trabalhadores foram incorporados à economia de mercado capitalista, né? Então, você teve um aumento brutal, com, evidentemente, um efeito no salário médio. E tirando atividades intensivas, concentrando lá onde isso ocorreu, atividades produtivas intensivas em mão de obra, no início não qualificada e depois subindo a escada. O meu livro, não por acaso, é Climbing a High Ladder, subindo uma escada íngreme. A escada está lá, ela tem os requisitos internos domésticos. Agora, a globalização abriu a oportunidade para quem foi competente de subir na escada, né? Ao mesmo tempo, os países adotaram políticas de abertura comercial, de redução de tarifas, de redução de barreiras não tarifárias, e aconteceu também, ao mesmo tempo, por isso que são placas tectônicas, uma mudança tecnológica importante nas tecnologias de informação e comunicação, que permitiram que os processos industriais pudessem ser fragmentados, pudessem ser quebrados em fases, e essas etapas do produto industrial passaram a poder ser localizadas em pontos geográficos distantes, diferentes, para as empresas usufruírem das vantagens locacionais diferentes.
Então, de repente, os segmentos intensivos em mão de obra, inclusive não qualificada, puderam se deslocar para lá, para a Ásia, para lá, para a China. Antes já tinham feito isso para a Coreia do Sul, tinham feito isso para Singapura e outros lugares, né? E tudo isso também tornado possível por uma coisa que vocês, pela idade, não têm a menor ideia de quão revolucionário foi, que foi o avanço tecnológico na área de containers. O que vocês veem as fotos ou os vídeos dos containers hoje em dia, eles não existiam em 1990 ou antes de 1990, tá? E esses containers tornaram possível o transporte de carga com baixo custo. E é por isso que esse iPhone aqui, que eu estou mostrando para vocês, a tecnologia e os copyrights e a renda associada a isso é da Apple, tá certo? Que é dos Estados Unidos, mas desse iPhone aqui, que eu estou mostrando para vocês, a parte que foi fabricada nos Estados Unidos é zero. A rigor, esse iPhone aqui, ele foi montado, os semicondutores aqui dentro vêm de um lugar, ou de Taiwan, as máquinas e equipamentos vêm de outro lugar, as partes dos automóveis, a caixa de marchas vem tipicamente da Inglaterra ou da França, e o carro é montado lá na China ou no Vietnã, hoje em dia, tá certo? E tudo isso é possível porque os containers transladam as partes. Isso é uma base daquele enorme que vocês viram no comércio, né? Tudo bem, tem outros dois aspectos que não dá tempo a gente aqui. Houve uma queda no preço do capital, as taxas de juros desceram brutalmente, isso seria uma outra discussão, e com resultado um choque de demanda por conta do crescimento nesses países mais pobres, mais intensivos no uso de manufaturas, e que aumentou brutalmente a demanda por recursos naturais. Isso vai aparecer no Brasil, vocês vão ver lá no final dessa apresentação, que deu, inclusive, até um super ciclo. Mas deixa eu focar aqui nas consequências desse choque de oferta, tá certo? Vejam como o crescimento, a taxa de crescimento do comércio global nessas décadas, vem como ele realmente... Isso aqui é uma taxa anual, tá certo? Uma taxa anual que, se vocês pensarem em termos cumulativos, 2%, 3% a mais faz uma enorme diferença no total. E vocês veem como esse comércio cresceu brutalmente na segunda metade dos anos 90, na primeira metade dos anos 2000, ainda até recentemente. E a gente assiste aqui, depois da pandemia, um pequeno declínio nesse dinamismo. Isso que aparece aqui são textos que eu produzi no meu website, vocês podem encontrá-lo, mas, anyway, eu quero chamar a atenção para vocês desse dinamismo no comércio e uma certa queda no período mais recente. E nesse processo, muda a configuração tanto da manufatura no mundo, que em termos de produção bruta, por exemplo, quando esse gráfico aqui, que é de 2023, a China tinha se tornado responsável por 35% da produção bruta de manufaturas. Estados Unidos 12%, Japão 6%, Alemanha 4% e assim por diante, não é? Quando chega no valor adicionado, ou seja, naquilo que é o valor adicionado, com efeito, a China ainda é o maior, mas aí a posição dos Estados Unidos e de outros países envolvidos aumenta um pouquinho. Mas essa transformação profunda que acontece nesse período. Agora, vejam isso. Eu explico. Isso aqui são as regiões na classificação do Banco Mundial. Então, aqui é East Asia and Pacific, o Pacífico e o Leste Asiático, onde está a China. Isso aqui é South Asia Region, a região do sul da Ásia. Isso aqui é a África subsaariana.
Isso aqui é Europa Oriental e Ásia Central, aqui é América Latina e Caribe, e aqui é o Middle East e North Africa, o Oriente Médio e África do Norte. Agora vocês notam o seguinte: esse é o percentual da população abaixo da linha de pobreza, de miséria. Olha que coisa impressionante. De 1990 a 2015, veja o que acontece com os pobres, com a percentual da população do leste asiático e do Pacífico. Olha, cai para quase zero. Impressionante, não é? Cai menos na África subsaariana, que permanece atrás, mas cai também no sul da Ásia, e a América Latina, e Caribe, e Europa Central e o Oriente Médio já tinham menos pobres, mas também caíram um pouco. Isso não é impressionante? A globalização foi fantástica para a queda da pobreza no mundo. Certo? Aí a gente tem uma sequência de choques que trouxeram, digamos assim, um potencial de fragmentação dessa globalização. Isso também é objeto dos meus textos e tal. A pandemia foi um choque, tá certo? Vocês são jovens demais, mas as paralisações geraram, de repente, países se sentiram vulneráveis por conta da confiança na globalização. Então, a prioridade para atender necessidades do país acabou trazendo barreiras à exportação de medicamentos ou de algumas coisas essenciais, vacinas e assim por diante, nos países de origem, e aí muita gente, a gente não pode confiar tanto assim na globalização, a gente tem que ter uma garantia de autossuficiência local em algumas coisas básicas, como medicamentos, como equipamentos médicos e assim por diante. Mas esse foi um choquezinho comparado com o que com os que que eu vou mencionar. Vem a guerra na Ucrânia, e mais tarde agora em Gaza, e a guerra na Ucrânia reacendeu, entra mais e já coloca no centro o tema da geopolítica, é claro, né? E além de ter os efeitos sobre a disponibilidade de petróleo, de recursos minerais críticos e assim por diante, mas acende, né, a divisão, algo que vai, digamos que é a questão mais importante de fundo. A gente também tem tido a manifestação já de mudanças climáticas, essa maior intensidade de secas e enchentes, né, afetando a produção agrícola, já mostram claramente que a mudança climática chegou para valer, suscitando políticas de resposta, às vezes fechadas em si mesmo, né, no país, tipo em momentos em que exportadores de produtos agrícolas, depois da guerra da Ucrânia, a Índia, por exemplo, chegou a suspender a exportação de trigo porque queria garantir a disponibilidade de trigo para a sua população local. E aí os importadores, não dá para, portanto, ficar confiando demais, tem que ter outras fontes. Mas as duas grandes fontes de choque com potencial de fragmentação são essas duas que vêm. Começou na década passada uma reação anti-globalização, aquilo que vocês viram, em economias avançadas, em graus diferentes, mas certamente foi o caso aqui onde eu vivo, nos Estados Unidos, mas também no país de origem da minha esposa, na França, no Reino Unido. O Reino Unido voltou pelo Brexit, se separando da União Europeia, e por razões que eu vou aludir aqui, o fato é que a gente assistiu uma perda de entusiasmo nesses países avançados com a globalização, com aquele processo anterior. Bom, e, é claro, tem a erupção também da rivalidade tecnológica e geopolítica, particularmente entre Estados Unidos e China. Precoce
Do ponto de vista dos chineses, os chineses prefeririam que as coisas tivessem continuado como estavam, que estavam se dando muito bem como estava, mas, na medida em que os Estados Unidos tomam a iniciativa de exercer essa rivalidade, não resta opção para a China, senão também ter que fazê-la. E, de fato, ilustrando isso que eu estou dizendo, vejam como, a partir, principalmente desde a pandemia, mas já antes um pouco, como aumentou o número de medidas restritivas do comércio, tá certo? Quer seja tarifas ou barreiras não tarifárias, quer seja a adoção de subsídios domésticos para ajudar a competitividade das empresas locais. Isso aqui é um número monstruoso. Esse período aqui, eu fui, quando eu era vice-presidente do Banco Mundial, um de meus departamentos era o departamento de comércio do Banco Mundial. Eu tinha, na minha vice-presidência, 700 economistas se reportando a mim, e um grupo deles, o grupo de comércio, e um pouco antes já, porque eu trabalhei no BID antes disso, e aqui, quando eu estava no Banco Mundial, eu acompanhei isso aqui, e, é claro, nos anos seguintes, acompanhei essa mudança agora ocorrendo no período mais recente. Né? Mas isso já é a manifestação justamente daqueles fatores que mencionei, levando na direção de fragmentação, ou seja, políticas que anticomércio, que são casos antidumping aberto contra a China. Pois bem, e um caso importante, particular para nós aqui, é o de que, nesse período todo, houve um desequilíbrio grande global, que, de um lado, os Estados Unidos apresentando, particularmente a partir dos anos 90, como você vê no gráfico, um déficit comercial de bens crescente, déficit comercial de bens, porque no caso de serviços, os Estados Unidos têm até um superávit. Mas os Estados Unidos passaram a apresentar um déficit comercial de bens crescente, tá certo? E, acompanhando isso, um déficit em conta corrente também crescente. Né? Isso é um dado importante. Do outro lado desse déficit comercial, a gente assistiu a Espera aí um pouquinho, antes de eu voltar para lá. Assistiu a superávites comerciais crescentes, grandes, com proporção do PIB e importantes. Tinha déficits no conjunto, também evoluiu em direção a ter superávit. Mas o que quero chamar a atenção aqui é o volume enorme, crescente, de superávites comerciais da China, necessários para o crescimento deles, eu explico já por quê, e, do outro lado, um déficit comercial norte-americano. É claro que isso aí era, digamos assim, uma receita para, em algum momento, ter um tipo de fricção entre essas partes. Né? E, com efeito, o Trump ele já tinha recorrido a políticas comerciais, em menor medida, no primeiro mandato dele. O governo Biden, pós-Trump 1.0, teve uma abordagem mais seletiva, estabeleceu tarifas mais voltadas a proteger produtos de alta tecnologia associados à energia limpa ou a semicondutores, importantes para, no futuro, a inteligência artificial, etc. e tal. E quando vem o Trump não, o Trump é geral. Né? Vejam esse gráfico aí, o seguinte, vejam como ao longo do século passado, a tarifa média nos Estados Unidos declinou desses patamares. Veja, aqui ainda é aquele período imediatamente, ainda no fim da primeira globalização, né? Mas elas caem aqui durante a Grande Depressão, e, na verdade, piorando a Grande Depressão,
Tem a Smoot-Hawley, que é um conjunto de tarifas elevadas pelos Estados Unidos, o que suscitou retaliações e também tarifas nas outras partes do mundo, tá certo? E depois da Grande Depressão e com o fim da guerra, aqui é o período pós-guerra, como eu disse, institucionalmente desenhado pelos Estados Unidos e acompanhado por todos os países avançados. Isso aqui que você vê nos Estados Unidos também, uma coisa similar na Europa, no Japão e na Ásia. E vejam como a tarifa americana cai tão brutalmente, até 2024, até o final de 2024. E aqui as diversas fases, como as taxas sobem, como Trump eleva as tarifas em março, como isso aqui em abril, dia 2 de abril, foi o dia da libertação, quando o Trump fez aquela cerimônia na Casa Branca com tarifas. Eu vou mostrar um gráfico para vocês para dar uma ideia do que aqui, refletindo quanto maior o saldo do resto do país em relação aos Estados Unidos, mais alta foi a tarifa que ele botou. E mesmo para quem tinha déficit com os Estados Unidos, como era o caso do Brasil, ele ainda botou um nível mínimo de 10%, então, né? E depois passaria para 15%. Aqui é quando ele dá o refresco, adia, né? E agora volta com as tarifas para valer, e essa digamos, a previsão de onde é que vão estar as tarifas dos Estados Unidos no final de 2025. Não é impressionante? Vejam, comparem com a história do século, né? Só para dar uma ideia para vocês, tá? Não se preocupem que vocês não têm que olhar os detalhes. Mas no dia 2 de abril, no dia da libertação, quando o Trump lançou as tarifas recíprocas, as tarifas para cada país foram estabelecidas dependendo do saldo comercial do país com os Estados Unidos. Quem teve no ano passado um superávit comercial, dependendo da proporção desse saldo comercial, ele botou as tarifas onde estão as bolinhas azuis aí. Olhem como aí está. Até o pobre do Lesoto, como teve um saldo comercial monstruoso, pegou uma tarifa dessa. Camboja, Laos, Madagascar, Vietnã e assim por diante, né? E para quem teve déficit com os Estados Unidos, como o Brasil aqui, Brasil e Turquia, ele meteu um mínimo de 10%. As bolinhas em vermelho são para onde ele acabou movendo as tarifas para o dia 1º de agosto, na semana passada, né? Não, 2 semanas atrás, menos de 2 semanas atrás, ou porque houve acordos, é o caso aqui da União Europeia, é o caso aqui do Japão, é o caso da Malásia, é o caso da Coreia do Sul, já mencionei, Vietnã e outros, né? China, um acordo temporário, mas observem como, mesmo assim, digamos assim, essas tarifas, isso aqui é apenas uma parte das tarifas, são as tarifas recíprocas, porque, além disso aqui, o Trump botou tarifas em setores, no aço, com as isenções ali e acolá, nos automóveis, nas autopartes e assim por diante. Mas, agora, notem uma coisa. Apenas 2 países tiveram tarifas no dia 1º de agosto mais altas do que aquelas do dia 2 de abril, do dia da liberação. Esses 2 países são Suíça e Brasil. O Brasil ele meteu 50%, né? Por razões políticas, não foi por razões econômicas. Mas o gráfico já está velho porque, na semana passada, ele também botou lá em cima as tarifas da Índia. Eu procurar a Índia, que a Índia vai estar em algum lugar. Está aqui a Índia que cairia para 25% e a Índia também recebeu 50%. Né? Só para vocês terem uma ideia do que é que acontece. Pois bem, é claro que isso vai ter um efeito, não dá tempo a gente aqui
descer em profundidade qual vai ser o impacto disso sobre a economia americana. Eu estou entre aqueles que acham, já está acontecendo, já existem sinais de que, à medida em que essas tarifas aqui ainda não estão, quer dizer, só agora que elas passaram a vigorar. E mesmo assim, produtos embarcados até outubro ainda vão chegar aqui nos Estados Unidos com tarifas velhas. Mas em algum momento, cada vez mais, você vai ter o efeito disso negativo sobre o desempenho macroeconômico dos Estados Unidos, né? Uma redução no nível de crescimento, se não recessão, mas uma desaceleração, e o choque de preços, de inflação. E na verdade, começa a ver o choque de preços começando a aparecer. Essa linha aqui vermelha mostra a evolução dos preços de produtos importados. Vejam como, a partir de março, ela sobe bastante. Só que isso aqui, na média, ainda não virou uma inflação ou um choque de preços bem mais alto, porque no lado doméstico, dependente de serviços, a coisa ainda não chegou, né? Mas está a caminho, na margem. As pressões inflacionárias estão começando a se intensificar. Mas não dá tempo a gente aprofundar o caso dos Estados Unidos. Uma coisa correlata também tem sido... É claro que a globalização também se fez acompanhar por muita migração, né? Comércio e migração são até complementares, e o fato é que, assim como mudou o humor nas economias avançadas em relação ao comércio, em boa parte delas, das economias avançadas, mudou também o humor em relação à imigração, né? Às vezes com teor mais forte. Um ensaio disso a gente já viu na Áustria, a gente viu na Hungria. O Brexit do Reino Unido ganhou porque os defensores da separação alegavam que a invasão de trabalhadores da Europa Oriental na Inglaterra, no Reino Unido, era por conta da integração com a União Europeia, né? E na França, um pouco, na terra da minha mulher, tem um conteúdo bem mais particular contra imigração de países muçulmanos e da área do norte da África e de parte da África subsaariana e tal. E nos Estados Unidos, o Trump se elegeu vendendo que iria mandar embora imigrantes ilegais. E, com efeito, tem uma campanha enorme de capturar e deportar imigrantes que não apenas imigrantes que tenham tido algum evento criminal, mas também que estejam aqui nos Estados Unidos sem visto adequado, né? E é impressionante o número. Isso aqui é o número a média de 7 dias, tá certo? De prisões diárias pela instituição responsável por isso, né? O que vai ter um efeito, inclusive, no futuro, porque, primeiro, a mão de obra qualificada também está se sentindo menos disposta a emigrar para cá, e tem setores dos Estados Unidos que dependem de mão de obra de imigração. É o caso de boa parte da agricultura do sul dos Estados Unidos, é o caso da hospitalidade, de restaurantes, de serviços, é o caso da construção civil, é o caso de concertos nas cidades, concertos de casas e assim por diante, né? Pois bem, então vamos ver o outro lado, o lado da China. Vejam, isso aqui são as taxas anuais de crescimento do PIB da China. Desculpe. Nas décadas que mencionei. Isso aqui é uma média, a média total é uma média acima de 10% ao ano. Então, nenhum de vocês precisa ser matemático para entender
o efeito acumulado de uma coisa geométrica crescendo em média a 10% ao ano. E é isso que esteve subjacente ao que foi a China aqui, tá? De 1906, tinha uma renda per capita mais baixa do que a África subsaariana. Tá certo? Hoje, aqui vai só até 2020, a taxa de crescimento aqui volta hoje em dia está em torno de 5% para menos, e hoje a renda per capita da China já é maior até do que a nossa brasileira. Né? E aqui está a importante diferença. Veja, essa é a estrutura do PIB de China e Estados Unidos. Vocês notem que o consumo das famílias, household consumption, ele é uma proporção bem mais alta nos Estados Unidos, assim como é também em outros países avançados, e na China é extremamente baixa. Só que não tem os outros países, mesmo países em desenvolvimento, tem uma taxa de consumo muito mais alta do que isso aqui. Isso aqui é porque a família chinesa tem que poupar, pelas razões que eu disse. Lá não tem sistema de proteção social. E é claro que o crescimento do PIB tão monstruoso é em grande medida porque a China mantém taxas, proporções do PIB como investimento em capital fixo maiores, bem grandes. Agora, para você ter esse investimento fixo tão alto como proporção do PIB, tendo baixo consumo doméstico, a equação só fecha se o país tiver um saldo comercial brutal com o resto do mundo. E, de fato, as exportações líquidas chinesas se mantiveram, e vocês vão ver já, tão importantes, enquanto nos Estados Unidos você tem um déficit comercial que vocês viram e que facilita esse superconsumo. Né? Olha, vejam aí esse gráfico comparando a evolução dos saldos comerciais de manufaturas. Vejam como o déficit comercial americano de manufaturas, ele é acompanhado, veja a Alemanha aqui se mantendo uma máquina exportadora de manufaturas, o Japão declinando, agora veja a China, tá certo? Isso tornou, quer dizer, esse desequilíbrio americano, tendo como contrapartida esse superávit comercial chinês, passa a botar passa a ser uma fonte de tensão. Isso foi, tem um dos assessores principais do Trump, Peter Navarro, escreveu um livro que foi muito popular por essa época aqui, cujo título de estudo, o livro dele é Morte pela China. Morte pela China, morte dos Estados Unidos pela China, para vocês terem uma ideia. Né? Pois bem, agora, vocês notem como justamente já no primeiro período do Trump, a China se deu conta de que o mercado americano, em algum momento, deixaria de ser tão disponível. E a China passa a deslocar a atenção e fazer esforço para exportar para outros mercados. Vejam como o resto da Ásia cresce como destinação desde outubro de 2024, que aqui é final de 2024, e que a gente está olhando até junho. Ver como o mercado americano já cai de importância, já as tarifas começando a valer, e por percepção de que não teria futuro. Mas também a malandragem aqui, parte dessas exportações chinesas aqui para o resto do mundo e para a Ásia, são, na verdade, transshipment, transbordo. Os chineses põem lá uma plataforma de montagem, ou às vezes enche o navio, passa no Vietnã e exporta do Vietnã para os Estados Unidos, fazendo de conta que a origem é o Vietnã, para que vocês tenham uma ideia. Né? Mas os sinais claros
descolamento entre Estados Unidos e China, vocês começam a ver nesse gráfico. Agora, é claro que virou uma preocupação para o resto do mundo, e se os chineses botarem subsídios para, digamos assim, invadir outros mercados em substituição ao mercado norte-americano. É o que a então secretária do Tesouro dos Estados Unidos, ainda no governo Biden, chamou de segundo choque chinês. Teve o primeiro choque chinês durante a fase anterior de industrialização, e agora teria um segundo choque, só que agora, primeiro, a China já bem maior, um saldo proporcionalmente, portanto, em termos absolutos, muito maior, né, do que era nas décadas anteriores, e principalmente na margem em produtos de alta tecnologia, de produtos da energia limpa e assim por diante. Então, o temor industrial dos outros países, inclusive avançados, tornou-se maior. E os chineses, essa é a como é que chama no Brasil? Chama-se cinturão e roda, né? Cinturão e rota, a Belt and Road, ou a nova Rota da Seda, que foi um projeto justamente de conexão por via terrestre e por via marítima, conectando ao mercado a Europa, né? Mas que também o Xi Jinping propondo a incorporação da América do Sul nisso. O Brasil não faz parte oficialmente, o Lula optou por não se declarar membro, mas na prática existem investimentos em infraestrutura. O que é importante frisar aqui é que essa estrutura é, de certa maneira, uma forma de consolidar ou de facilitar o padrão de crescimento chinês à base de exportação de manufaturas, está certo? No caso da América do Sul, o comércio deles venderem os produtos manufaturados e nós vendemos os nossos produtos primários, através desse porto no Peru, nada mais é do que Agora, vejam que diferença, como uma coisa evoluiu rápida, né? Maior parceiro comercial, compare em 24 anos. Em 2000, a União Europeia e os Estados Unidos eram os principais parceiros, como vocês podem ver, de toda a América do Sul e da América Central, Estados Unidos, no caso do México, e assim por diante, Canadá, né, e também Europa e partes da África. Agora, vejam como 24 anos depois, esses países em vermelho aqui passaram a ter como principais parceiros comerciais a China, né? Além da Rússia e de boa parte da África e até a Austrália. Essa é uma evolução impressionante no comércio desses países, né? Pois bem, o fato é que os choques provocados pela guerra comercial, eles vão se fazer sentir, como eu disse, no crescimento menor dos Estados Unidos e do resto do mundo, tá certo? Essas são as projeções, nada, por enquanto, catastrófico, como dizem os meus ex-colegas de Fundo Monetário Internacional. A economia tem se mostrado mais resiliente, mais resistente ou resiliente do que o que se esperava, tá certo? Tem outros fatores. O dinamismo da economia americana ainda continua por conta do desempenho fantástico do lado de inteligência artificial e produtividade associada às fronteiras nos Estados Unidos, compensando parcialmente o efeito negativo do choque comercial, né? Mas aí, vocês veem que nesse ano, e nos anos seguintes, a Ásia emergente é quem vai mais sentir, com menor crescimento econômico. Fragmentação comercial não é boa para o crescimento econômico. Então, vamos dar uma olhadinha no Brasil, e aí a gente abre para vocês fazerem alguma pergunta que queiram, né? E o Brasil nessa história? Antes de eu falar no tarifaço, deixa eu passar aqui. Essa é a evolução do coeficiente de abertura comercial com proporção do PIB brasileiro. O Brasil é uma economia
comercialmente fechada, em termos relativos, em comparação com as demais economias. Mesmo quando a gente controla pelo tamanho do Brasil, mesmo quando a gente controla pela posição geográfica do Brasil, o fato é que o Brasil tem, na média, tarifas e restrições não tarifárias bem mais altas do que em boa parte do resto do mundo em desenvolvimento e, claro, dos países avançados também. Mesmo assim, houve uma evolução no coeficiente de abertura comercial, ou seja, na proporção de exportações e importações como parcela do PIB, como vocês veem nesse gráfico aí. E mais, como eu disse, com uma participação das exportações brasileiras nas exportações mundiais de bens subindo um pouco. É que o tamanho de um país como o Brasil, ter 1,43% das exportações mundiais é pouco, certo? É um país mais ou menos fechado. E esse crescimento, mas com saldo positivo. Vejam aí o saldo total da balança comercial brasileira. Já na primeira década do novo milênio, né? Mas também agora continuando a crescer, com base principalmente em produtos da agricultura e minerais, né? Já a gente vai ver. Mas isso ajuda a entender porque é que hoje em dia, por exemplo, enquanto no passado, quando há 50 anos atrás eu era um de vocês, né? Mas aí é bem mais antes disso aqui, a fragilidade de balanço de pagamentos, fragilidade dos saldos em conta corrente era um motivo de preocupação e foi de crise, inclusive. E a partir do novo milênio, o nosso problema, deixamos de ter, em grande medida, o saldo, o comércio exterior e a conta corrente do balanço de pagamentos como uma fonte de vulnerabilidade. Porque crescemos não apenas no saldo, mas o investimento direto estrangeiro continua elevado, e hoje o país, não botei aqui no gráfico, tem um volume, inclusive, como resultado disso, um volume de reservas externas bem grande. Então, nós deixamos de ter os nossos problemas dizem mais respeito a dificuldades no lado fiscal do que no lado de balanço de pagamentos, né? E isso, tendo como base, vejam o interessante aqui, eu botei aqui, fui catar de propósito, vejam como de 95 a 2023, a China sai de ser destino de 2,6% das exportações brasileiras para chegar a 30,7%. Observem como a própria União Europeia, que era 28,8%, cai para 13,6%. E os Estados Unidos caem também de 18,7%, 19%, chegaram a 25% em 2002, a agora, nos atuais tempos, algo perto de 10%. Né? O Mercosul, importante, mas a Argentina também é um parceiro comercial, mas quem cresce mesmo aqui é a China. Aqui o valor em bilhões. Né? Pois bem, e nas importações, uma coisa similar. Vejam como as importações brasileiras da China pulam de 1% do total para 22,1%. Refletindo principalmente, como eu disse, a gente exportando, enquanto exporta produtos agrícolas e produtos minerais. Um detalhe importante, né, para não cair na armadilha de confundir a exportação agrícola brasileira como uma exportação de algo inferior necessariamente. É o seguinte, a agricultura brasileira só fez o que fez porque ela a agricultura moderna, né, baseada em ciência e capital humano. Ela tem tecnologia embutida. Tudo bem que é a soja, mas a produção da soja, ela hoje, a produção da cana-de-açúcar, uma vez eu vou contar uma historinha para vocês, bem rapidinha. Em 2006, eu acompanhei o presidente do Banco Mundial numa visita ao Brasil,
E dos pontos da visita, a gente foi numa fazenda pequena, no interior de São Paulo, perto de Sertãozinho, e o dono da fazenda, que era também um engenheiro agrícola e o gerenciador da produção dele de cana-de-açúcar, na sala de estar da casa dele, pegou um laptop assim como o meu, virou para a gente e mostrou um pequeno mapa com 18 pontos. E aquele mapa da pequena gleba de terra que ele tinha 18 pontinhos, né? Uns perto do riacho, outros numa parte mais elevada do terreno, e ele vira para mim, para o presidente do Banco Mundial, e diz o seguinte: olha, aqui são 18 sementes que eu escolhi nesse computador, olhando as diferenças do solo nessa minha pequena gleba de terra, com os mais de 500 tipos de sementes de cana-de-açúcar que o sistema me coloca à disposição. Foi o resultado dos anos de pesquisa agrícola, não só de Embrapa, mas também de instituições privadas. Então, o cara escolheu. Aí o meu chefe, o presidente do Banco Mundial, vira para mim assim, arregala os olhos e diz: isso é ciência pura. E é. Em grande medida, a agricultura brasileira tem um grau de sofisticação tecnológica, não só no uso de equipamentos, mas na ciência embutida via sementes, via fertilizantes importados, via capital humano na organização. Hoje, para você ser um trabalhador ali da agricultura, você tem que ir para os tratores e o trator você tem que de coisa digital, que senão você não opera o trator, né? Então, é preciso não ter nenhum preconceito aí de que produzir coisa agrícola é uma coisa tecnologicamente atrasada, né? Foi bem. De qualquer maneira, vejam, e a gente tem um saldo comercial com a China nesse padrão, importar manufaturados e exportar os produtos agrícolas, o saldo comercial com essa evolução que vocês veem aí no gráfico. Pois bem, já no caso dos Estados Unidos, como eu já tinha mencionado, tendencialmente, principalmente nos últimos anos, o Brasil tem um déficit comercial com os Estados Unidos, né? E o que a gente importa dos Estados Unidos são insumos importantes para a própria indústria manufatureira brasileira. Por isso que retaliação ao tarifaço tem que, se quiser fazer, vai ter que fazer de outros meios. É melhor não botar importação do que a gente importa, né? Olha, nota aqui. Aí eu botei só para ilustrar a composição. Vejam como a indústria de transformação cresceu, mas está estável, enquanto que o que cresceu particularmente a partir, principalmente desse novo milênio, é a indústria extrativa, tá certo? E a agropecuária, tá certo? Essas são as fontes subjacentes àquele saldo comercial monstruoso. Aí vem o tarifaço do Trump, aquela bolinha lá fora do circuito. Isso aí é o seguinte, é uma ilustração. Aqui são as exceções que vieram lá com a nota que meteu os 50% de tarifa recíproca sobre o Brasil. E com as exceções, na prática, a tarifa efetiva sobre as importações do Brasil, ela estão, levando em conta todas essas exceções, algo em torno de 32,7%, que são altas, tá certo? São altas em relação a, veja como era no ano passado, 2024, 1,3%, tá certo? Aqui, logo depois, lá do 2 de abril, do Dia da Libertação, em que o Brasil recebeu 10% adicionais por ter um déficit com os Estados Unidos. Aqui, naquela carta que o Trump mandou, com 50%, e aqui levando em conta as isenções. Isso aqui é um golpe monstruoso, particularmente para os setores exportadores brasileiros para os Estados Unidos, que não receberam isenção, como é o caso do café e o caso da carne. Aviões escaparam daqui, é claro, suco de laranja e outros, mas mesmo assim a tarifa é grande. Tá.
Pois bem, antes de fechar de novo com a questão da geopolítica, a rigor, o primeiro impacto desse tarifaço do Trump não é lá também desastroso. Isso aqui é uma simulação com base em modelos de equilíbrio geral feitos lá por amigos professores da UFMG, e sugerem que, a rigor, o efeito total sobre o PIB desse tarifaço vai ser um PIB menor, em torno de 1% menor, ou seja, não é um desastre. Agora, é claro que alguns setores serão impactados bem mais forte, como eu disse, o café e as carnes, né? Mas nem tanto nos outros, né? Mas o fato é que, bom, primeiro, ainda tem risco de mais coisas virem para frente, né? Particularmente porque o tarifaço, a única coisa referida pelo Trump até aqui, lá na carta, não foi nenhuma outra agenda, foi a coisa do Bolsonaro e a reclamação com o Xandão e com o STF. Então, é uma motivação política, o que não ajuda a negociações, porque são coisas inegociáveis, o que ele colocou, né? Pois bem, e para finalizar, o tema, vejam, é evidente que a posição mais adequada para o Brasil na medida do possível, não se alinhar a nenhuma das duas potências, em disputa geopolítica, né? Ainda que, é claro, haja pressão. O que o Trump está fazendo, na medida em que adotou essas medidas comerciais, das quais não poupou sequer países aliados, ele está empurrando, erodiu a confiança de países de europeus, que o digam os canadenses e os mexicanos, né? O que, evidentemente, quem está sorrindo com isso é a China. Eu nunca vou querer fazer coisas para interferir politicamente no seu país e eu quero comerciar, com você, né? Mas, na extensão do possível, não nos convém também isolar ou desagregar dos Estados Unidos. O ideal nesse quadro geopolítico, na medida do possível, é o Brasil caminhar em cima do muro e tentando aproveitar o que pode da interação com os dois povos, sem alinhar, porque se alinhar, de fato, aí o outro corta tudo, né? Não é uma tarefa fácil. Esse processo pode se acirrar, né? Definitivamente, o Trump, por que ele está usando tarifas, está certo? Olha, a rigor que não deu tempo aqui, é uma coisa louca, porque é claro que caiu a manufatura americana, mas a manufatura americana continuou dinâmica e em setores mais dinâmicos. E hoje em dia, o futuro está principalmente em áreas que estão mais para serviços, eles estão lá no Vale do Silício, eles estão do que na manufatura. Mas o fato é que a classe média baixa americana, por conta enquanto o PIB americano continuou crescendo e tem um crescimento extraordinário em relação às outras economias avançadas, esse crescimento não tem sido bem distribuído e uma boa parcela da parte baixa da população atravessou essas últimas décadas em estagnação. E o Trump vendeu, como outros populistas, uma fantasia. Ele vendeu muito bem. No Make America Great Again. Faça a América grande de novo. Essa fantasia é de que é possível voltar a fita, de que é possível rebobinar a história e voltar com aqueles parques fabris que os Estados Unidos tinham aqui no meio oeste, no Detroit,
30 anos atrás, 40 anos atrás. E ele, evidentemente, justamente eleitoralmente deu muito certo a ele ao botar a culpa na China por essas dificuldades da classe média baixa. Enquanto que, em grande medida, a tecnologia mudou, o grau de automação nessas indústrias tradicionais é muito maior do que naquele período de 30 anos atrás. Então, não tem como voltar aquelas fábricas do passado. Né? Isso é um peixe, mas que, como todo populista bem-sucedido, vendeu bem e as pessoas incorporaram. Então, acreditaram e botaram no cara. Né? Não tem como ocorrer. Mas é o que está justificando no discurso a prática dele de meter as tarifas que vocês viram, tá certo? Supostamente para poder trazer de volta para os Estados Unidos aquela indústria. Né? É nessa equação complicada em que nós vamos ter, como Brasil, que caminhar, como eu disse, em cima da corda. Tá certo? Esse aí é o meu site, pessoal. Se algum de vocês tiver interesse, eu ponho lá as coisas que eu publico em português e em inglês, e lá tem entrada, subscrição, tanto para português, como para inglês, como para os dois. Então, algum de vocês que se interesse, é só clicar lá, no www.cmacrodev.com, e vai ter lá uma entrada, tá bom? E eu aqui falando para vocês 52 anos depois de ter me tornado um colega de vocês. Vamos nessa. Professor Otaviano, eu queria agradecer a palestra incrível que o senhor deu para a gente aqui, ministrou. Temos uma audiência aqui também fantástica que está acompanhando. Tá? Eu quero agradecer em nome do departamento, certo? A todos que estão aqui, né, que vieram, receberam o convite, que entraram. Isso é muito importante, tá? Não só para prestigiar o professor Otaviano, mas para que a gente aprenda o que o professor tem a nos ensinar, certo? Então, primeiro, antes de mais nada, né, professor, isso aqui é uma aula, então, né, eu agradeço bastante que os alunos possam estar aqui ouvindo e contemplando toda a experiência do professor Otaviano, que ele tem nos passado. Tá? Então... E eu vou passar os slides para vocês, vou passar, porque aí eu deixo à disposição de vocês os slides, caso possam ser úteis, tá certo? Perfeito, professor. A gente agradece demais. Vamos repassar a gravação também. Então, a gente agradece demais. E, bom, passa agora novamente. Aí, né? Exatamente. Que os alunos aqui vão divulgar, né, eles sabem perfeitamente como fazer isso, ter alcance. Então, é muito bom. A gente agradece mesmo. Então, passo aqui novamente para o pessoal do Centro Acadêmico, né, para que vocês possam organizar esse momento. Acho que é um momento importante para que alguns alunos possam fazer algumas perguntas também, né, para o professor Otaviano. Então, acho que tem muita gente aí sedento por perguntar um pouquinho aqui para o professor e aprender um pouco mais, mas passo a bola aí para os nossos queridos alunos do Centro Acadêmico para que possam fazer a chamada aí para o pessoal que tiver perguntas. Gustavo, você quer falar? Eu posso falar? Pode começar, Beli. Então, eu estava pensando, quem for começar a fazer as perguntas, o primeiro foi Elton, que já levantou a mão. E aí... Então, eu vou vendo aqui, porque claramente se for muito, aí eu vou falando os nomes e abram a câmera, falem, fiquem à vontade. Fazer blocos de 3, Isabelle? Olha, se ninguém não iniciou nada, eu tenho aqui uma pergunta pessoal mesmo. Vamos começar aqui na ordem, né? Professor Elton, primeiro que levantou aí. Elton levantou a mão. Deixa eu apresentar para vocês aqui a minute. This is Penelope. Penelope Marie, say hi to my students. Hi. Hi, Penelope, how are you? Right? Did you have dinner? No. Oh, okay. Vamos lá. Vamos lá, professor. Então, né? Faça a graça, por favor, né? Tá vendo, agradecendo mais uma vez a apresentação, assim, acho que brilhante mesmo. Na verdade, nenhuma pergunta, só uma provocação em relação à expressão final, né?
Você comentou entre o nosso comportamento no Brasil, perante essa situação, seria andar no meio do muro ou andar em cima da linha, que você falou, né? É só uma analogia que eu coloquei aqui, entre parênteses, né? Não seria, talvez, andar sobre o fio da navalha, né? Eu queria te ouvir sobre isso, assim, basicamente. Pode ser uma forma de expressão. Ou numa corda bamba. Mas o importante é ter em mente que alinhamento automático tem custos. Uhum. Só era esse ponto mesmo. Vou levantar a mão também, né? Então, vou fazer uma pergunta também. Vai lá. Daviano. Pronto, professor, seguinte, né? Dado tudo isso que nos foi passado hoje, queria perguntar para o senhor como o senhor visualiza aí para os próximos 3 anos, 2, 3 anos, se os nossos demais parceiros, pelo menos do ponto de vista aí dessa estrutura comercial que nós temos hoje, se o que o Trump está fazendo não poderia suscitar que outros parceiros também repensem sobre, enfim, essa reciprocidade que nós temos, isso possa suscitar, talvez, dúvidas, né, ou considerações adicionais sobre como está sendo essas parcerias que a gente vem mantendo, ou isso seja benéfico ou não, porque a gente sabe que muitas vezes uma política tarifária não necessariamente segue algum tipo de pressuposto econômico, né? Ela pode ser, enfim, apenas para que a gente sente na mesa e negocie. Então, como é que o senhor visualiza aí nos próximos 2, 3 anos, se há a chance, né, de a gente poder passar por uma situação, não nesse nível, né, mas ter que sentar, né, com muitos outros parceiros para poder renegociar essas tarifas? Sim, eu creio que sim. E, num lado, a gente já tem sinais claros, por exemplo, de que as outras partes do mundo estão querendo se integrar, estão querendo fazer um movimento ao contrário. A probabilidade de ter o acordo Mercosul-União Europeia vaticinado pela Europa nunca foi tão alta como agora. Os europeus estão interessados justamente, tem até quem argumente, se for o caso, de, mesmo excluindo o maior país, os Estados Unidos, mas a OMC e as instituições serem ajeitadas para continuar operando com o resto do mundo. Né? A União Europeia tá muito nisso. E uma segunda coisa a observar é o seguinte: nós já somos uma economia com um patamar de tarifas bem mais elevada do que os outros. Não faz sentido levar ainda mais. Né? Então, se a gente puder caminhar na direção de fomentação de acordos de liberação, integração comercial com o resto do mundo, melhor. À disposição, inclusive negociando queda de nossas tarifas, em troca de melhor acesso e assim por diante. A melhor coisa a fazer nesse momento é justamente diminuir o grau de dependência em relação aos Estados Unidos, não cortar, evidentemente, porque tem isso do Trump, né? Ou seja, ele como aquele déficit comercial brutal e a visão mercantilista dele do século XVIII, XIX, é tal que ele disse no dia da libertação, no dia em que ele anunciou as tarifas recíprocas, ele disse que o resto do mundo vinha nesses anos todos estuprando, invadindo e roubando os americanos. Porque na cabeça do cara, vender, exportar mais do que importar, é você chupar. É a compreensão dele. Então, os objetivos dele é reduzir o déficit comercial. Não vai conseguir reduzir o déficit em conta corrente, em grande medida porque não depende de tarifa, e segundo, porque tem um negócio do ingresso de capital nos Estados Unidos que acaba tendendo a botar a moeda lá em cima, o dólar, e aumenta as importações. Esse efeito do dólar, né,
que é o privilégio exorbitante, como disse o Giscard d'Estaing quando era ministro de Gaulle, é uma coisa que tende a continuar. O dinamismo da parte de inteligência artificial é tão grande que chupa. Está todo mundo vindo, rapaz. Os índices acionários americanos vão subindo, e caíram durante o dia da libertação, depois voltaram a subir, mas é por conta das 7 magníficas lá em cima. NVIDIA, todas essas grandes. E aí o mundo inteiro quer comprar. Então, isso sustenta o déficit americano. Por mais que ele fica tentando bater o martelo ali no lado do comércio de bens, né? Então, isso não vai mudar, não tende a mudar. Agora, a coisa a fazer é justamente o Brasil buscar ver o que é que pode para integrar mais com o resto, está fazendo isso com o Oriente Médio, fazer com os países da Ásia, fazer com a União Europeia, e assim por diante. É a melhor coisa a fazer nesse momento. Tarifa a gente já tem elevada. Demais, com certeza. Demais. Vou passar então para os nossos queridos discentes continuarem aí. Gente, desculpa, só antes das perguntas. Quem está falando do nome da lista, do certificado, mandem o CPF, nós vamos anotar o nome e o CPF para colocar na lista tudo certinho, ok? Agora, na fila, quem levantou a mão primeiro foi o José Fonseca. Pode falar a sua pergunta. Boa noite. Eu queria comentar. Assim, eu já tinha feito alguns comentários no chat um pouco antes, porque, como o senhor falou, quero dizer, eu tinha entendido que perguntas poderiam ser feitas a qualquer momento, então eu acabei comentando no chat, achando que vocês iriam ler, mas enfim. Mudando um pouco de assunto, eu queria comentar um pouquinho sobre uma coisa que, honestamente, acho que eu não senti que foi muito comentado durante a palestra, é que boa parte desses, quero dizer, desses movimentos de antiglobalização e outra coisa tem um denominador político comum, que é o fascismo, quer dizer, que assistem os movimentos fascistas, e que é uma coisa que eu percebo também, principalmente da forma como algumas pessoas comentam, é como se existisse uma ideologia, quer dizer, como se existisse uma ideologia econômica fascista. Eu vejo, de certo modo, várias pessoas falando como se existisse, mas meio que não existe uma ideologia fascista, já que o próprio fascismo ele é uma colcha de retalhos completamente incompreensível, que basicamente que é basicamente contra tudo que está ali, e de forma geral ele não é muito inteligível, de certo modo. Então, as pessoas às vezes ficam querendo definir o que seria uma ideologia econômica fascista, e honestamente acho meio perda de tempo, e também não fico. Quero dizer, e eu nem descreveria muito, por exemplo, a visão do Trump sobre essas coisas, porque, quero dizer, por mais que seja de fato nisso parecido com o mercadilho do século XVIII, no fim, ainda assim, é uma coisa de retalhos, incoerente. Pode ser. É uma coisa, deixa eu comentar contigo. Talvez se você põe o arcabouço nos seguintes termos. Os movimentos de direita extrema se aproveitaram desse desencanto de boa parcela da população desses países avançados. Foi parte do peixe que eles venderam. A culpa do que você está passando é desses liberais, tá certo? Que adotaram políticas liberais e deixaram esses chineses fazer o que fizeram com a gente, com vocês e tal, né? E não por acaso, pense, a linguagem também foi a mesma na direita brasileira, que casou com essa direita americana, antepondo os globalistas contra os nacionalistas. Esses globalistas, né? Esses globalistas, eles não estão preocupados com o país, eles só pensam no global, e essa elite democrata, elite intelectual democrata, eles são todos globalistas e tal. Isso vendeu. Isso é o discurso, por exemplo, que esteve subjacente à ascensão da Marine Le Pen na França, esteve subjacente
Não é por acaso que a comunicação, a conexão entre os caras do Brexit e a extrema-direita americana e o Steve Bannon, amiguinho aí dos Bolsonaro e tal, e o Steve Bannon queria montar um instituto ali no norte da Itália, a direita italiana, assim por diante, e até um pouco, inclusive, em países como a Suécia e na Holanda e assim por diante. Essa extrema-direita, inclusive, casando com política de costumes, né, usou o estereótipo da globalização contra os globalistas para ganhar espaço. E ganhou terreno, de fato, ganhou eleições. Né? Naturalmente, eles tendem a ter fascismo lá dentro, porque são antiliberais. Né? Então, potencialmente há um conteúdo potencial de fascismo, até porque a gente gosta de associar a democracia com as mudanças, a revolução de costumes que ocorreu dos anos 60 para cá, contra a discriminação étnica, contra favorecendo a igualdade de oportunidades entre gêneros. A propósito, esse era um dos meus departamentos, como fui vice-presidente do Banco Mundial, o Departamento de Igualdade de Gêneros. E assim por diante. Então, há um oportunismo que o preconceito contra essas coisas modernosas, LGBTQ, aí sim, a LGBTQ ainda mais objeto dessa reação, que serve de plataforma para esses caras antiglobalistas, anti-intelectuais, inclusive. Sim, eu também adicionaria aqui. Desculpa te interromper, Desculpa. mas eu tenho que ter um controle do tempo das perguntas, e eu sei que você tem mais coisa para perguntar, mas tem outras 2 pessoas na fila. Tá bom, ok. Pode ser? Obrigada. Henrique, pode fazer sua pergunta agora. Oi, boa noite. Posso ligar a câmera ou... Fica à vontade. Eu acho que eu perguntei. Pode ligar, fica à vontade. Oi? Aqui, foi. Boa noite, senhor professor Taviano. Eu gostaria de ser bem direto na minha pergunta. Boa parte disso que a gente menciona no tarifaço é mencionado, principalmente pela mídia, de que talvez os Estados Unidos use as terras raras do Brasil, já visto que o Brasil é o segundo país com o maior número de terras raras no mundo, como moeda de troca. O senhor acha que, caso o Brasil aceite colocar as moedas raras na negociação e aceite isso como um acordo, o Brasil perderia uma chance de desenvolvimento e crescimento econômico por culpa disso? Tá. Muito obrigado pela palestra, foi uma aula incrível que o senhor deu. Muito obrigado. E que bom que você tenha perguntado isso, porque é que não deu tempo para falar do capítulo de minerais críticos e terras raras, que são um componente importante dessa disputa geopolítica entre Estados Unidos e China. E os Estados Unidos estão atrasados. Explico. Os Estados Unidos e a China estão ali na fronteira disputando na área de semicondutores e inteligência artificial e na área de energia limpa. E claramente acontece o seguinte: enquanto a dianteira é clara dos Estados Unidos nos semicondutores, inclusive semicondutores avançados, que passaram a proibir o acesso à China já desde o Biden, e que os chineses agora estão querendo abertura, aí os Estados Unidos têm uma dianteira, enquanto que na energia limpa, Estados Unidos e Europa ficaram para trás, os chineses gastaram mais com energia limpa do que a soma de gastos de Estados Unidos e Europa nos últimos 15 anos, e os chineses chegaram na dianteira, na frente dos carros elétricos, das baterias, da produção de energia solar, da produção da tecnologia de produção de energia eólica e assim por diante. Então, agora, atrás dessa guerra aqui na fronteira das duas, em que, como
no livro do clássico Charles Dickens, tinha o Conto de Duas Cidades, você tem um Conto de Duas Tecnologias. Eu escrevi sobre isso. Só que subjacente a essa guerra, tem lá o negócio dos minerais críticos e terras raras. E acontece o seguinte: os chineses mapearam no mundo inteiro, eles não necessariamente se metem a mão na produção, mas eles estabeleceram os contatos, os acordos, para ter acesso a esses recursos minerais. E concentraram lá na China o beneficiamento disso. Então, a República Democrática do Congo, você tem produção de... A República Democrática do Congo, na África, detém 70% das reservas mundiais conhecidas de cobalto. Mas na hora de produzir, os caras trazem a milícia russa lá, Wagner, e assim por diante. Mas o beneficiamento disso tudo é feito na China. E Estados Unidos e Europa ficaram para trás nisso. Por isso que o Trump, logo que assume, já mete os minerais críticos lá na conversa com a Ucrânia, né? E com a Rússia também. E fala da Groenlândia. Groenlândia é importante não apenas por conta da logística, não, e de segurança, é por conta do potencial de minerais críticos lá na Groenlândia, né? E em outros lugares, no Canadá. Pois bem, no caso do Brasil, ele não apareceu, isso não apareceu ainda. O único momento em que isso apareceu foi quando o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, que os Estados Unidos estão sem embaixador oficial no Brasil, nesse momento, o encarregado de negócios foi lá conversar com mineradores brasileiros. Aí que a gente, por isso que deu tanta manchete, de repente... Mas, vindo da Casa Branca, ou do governo americano, isso não apareceu ainda. Mas se imagina que... E a questão é a seguinte: no Brasil, a propriedade mineral é do Estado, tá certo? Mas o Estado faz concessões. Vocês saibam que tem uma planta não é de nióbio, meu Deus, é de lítio? Tem uma planta americana extraindo lítio no interior de Minas Gerais. Uma empresa americana. Tem a concessão oficial, e está lá extraindo minério. Agora, sabe para quem é que essa empresa americana vende? Chute. Para a China. Vende para a China beneficiar. Então, é natural que, provavelmente, em algum momento dessa conversa, o Trump possa jogar essa história. E, bom, aí o Lula pode responder: a gente dá concessões, então dispute, entre aqui com as suas empresas para negociar a extração. Agora, um ponto importante que você fez é o seguinte: é que é importante para o Brasil que desenvolva não apenas a produção do minério, mas o beneficiamento. É no beneficiamento que a gente agrega valor. Então, isso é definitivamente um ponto onde uma nova política industrial que ajude a ter beneficiamento no Brasil vai fazer uma diferença. Aí é um ganho. E essas coisas vão tomar tempo, viu? Nós estamos falando aqui de coisas que não se materializam em menos de 5 anos ou até 10 anos, tá? Mas é um ponto. Mas, por enquanto, ele não apareceu ainda oficialmente. Certo, obrigada, professor. Agora, na fila, quem está é o João Augusto. Pode fazer sua pergunta. Boa noite. Boa noite. Otaviano, o rapaz já anterior tocou um pouquinho do assunto sobre os minérios críticos. Eu queria também tocar um ponto que é sobre a balança dos pagamentos. Aqui no Brasil, tanto a balança dos pagamentos comercial, sempre é superavitária, mas a de pagamentos acaba sempre sendo deficiária, acaba pesando principalmente no fim de ano. A conta corrente. Exato. A conta corrente é negativa, não o balanço de pagamentos. Porque o balanço de pagamentos é o conjunto. Se fosse negativo o tempo inteiro, as nossas reservas iriam diminuindo, e elas não têm. Você está certo, é a conta corrente. Ou seja,
a soma do saldo comercial com saldo de serviços, que incluem os lucros remetidos e, em outros países, a remessa de imigrantes, que não é o nosso caso, mas os lucros e serviços importados. Aí é onde nós temos um déficit. Com um detalhe, boa parte, essa parte do déficit em conta corrente, que reflete lucros remetidos pelas empresas, ele volta pela reinversão do investimentos. Então, quando você olha, põe o déficit em conta corrente, soma o ingresso de investimento direto externo, o saldo fica positivo. Nós temos tido um ingresso de capital, ou seja, na parte da conta de capitais, que é grande o suficiente para ser maior do que o déficit em conta corrente. É por isso que, ao longo do tempo, as reservas brasileiras não caem e ficam lá grandes e a gente não tem, digamos assim, grandes aflições. A taxa de câmbio reflete mudança de juros, reflete as dúvidas em relação, às vezes, à saúde fiscal brasileira e tal, mas, do ponto de vista de balanço de pagamentos, nós não temos uma posição vulnerável. Pronto, obrigado, professor. E o senhor poderia, talvez, falar um pouquinho sobre as patentes aqui do Brasil, porque, por exemplo, em 2024, criamos mais ou menos 35 mil patentes. Desses 35, 28, 29 ficaram na disputa entre Estados Unidos e China. Isso, essa questão de patentes, inclusive, não por acaso, quando se falou em retaliação brasileira, a lei de reciprocidade, por exemplo, já antevê que um instrumento que, caso você queira utilizar, é justamente mexer nesses direitos de patentes reconhecidos pelo Brasil. Essa é um ponto. Não quer dizer que é uma varinha de condão mágica, porque. Mas já fizemos isso no passado, quando o finado. Não apareceu ainda. Quando o então ministro José Serra desreconheceu algumas patentes de remédios para tornar possível aquela droga anti-HIV/AIDS, lembra? E que acabou virando um exemplo no mundo, inclusive com outros países no momento fazendo. Então, patentes interessa a gente. Tem que, se você não tiver o conhecimento de patentes, não vai ter novos investimentos. Mas as patentes já existentes, elas são uma variável que pode ser utilizada num caso de aprofundamento da guerra comercial bilateral entre Brasil e Estados Unidos. Obrigado, professor. E vamos ver o que é que eles vão vir com o Pix. Essa é novidade, né? Essa é uma novidade. E aí é uma queixa, evidentemente, a tendência nos Estados Unidos abrir para o uso de stablecoins e de moedas eletrônicas, diferente da Europa, onde você tem, na verdade, uma tendência a fazer como a gente, de caminhar na direção de moeda digital do Banco Central e de Drex, né? E antes disso, de pagamentos, como o Pix. E com isso, com o Pix, Mastercard e Visa perderam o dinheiro que ganhavam fazendo esse serviço no Brasil. O Pix é um tremendo sucesso e um êxito muito grande. E barateamento. Agora, acho que a nossa professora Liliana levantou a mão. Pode falar, professora. Isso. Ok, boa noite, pessoal. Obrigada. Professor Otaviano Canuto, meus parabéns, excelente fala, muito bom te ouvir. Parabenizar o pessoal aí da organização que trouxe esse grande nome aqui para os nossos alunos. Professor, na verdade é só uma opinião que eu
quero te ouvir, tá? Existe um debate hoje aqui no Brasil sobre se o presidente Lula deve ligar para o presidente Trump para poder negociar. Por parte do Itamaraty, isso não deve acontecer porque não é uma questão política, né? Não é uma questão comercial e, portanto, é inegociável, sobretudo pela soberania do país, certo? Mas a extrema-direita defende a tese de que essa ligação poderia, sim, alcançar algum êxito. Eu quero só te ouvir. Qual a tua opinião a esse respeito? Eu dou minha opinião sincera. Primeiro, depois da abertura que o Trump deu na resposta à jornalista brasileira, que se Lula pode ligar, que eu atendo, o Lula deveria ligar. Mesmo que seja, eventualmente, para negar qualquer possibilidade de dar aquilo que o Trump colocou na carta. Para negar, senão isso não vai acontecer. Mas o que pode acontecer no máximo numa ligação como essa? O Lula diz, olha, o que você desejou na sua carta é inegociável e pronto. Apenas para dar uma chance, quem sabe, do Trump vir com outra agenda. Entendeu? O pior que pode acontecer é ter uma conversa em que o Trump repete o que ele botou na carta e Lula diz, não, isso não existe a menor possibilidade e tal. O Brasil, mesmo que eu quisesse, o judiciário é independente, então o que você está colocando aí não tem a menor condição. Ok, bye. Ou, talvez, uma possibilidade do Trump vir com qualquer outra coisa. Então, eu acho que o Lula deveria ligar, mas isso é a minha opinião pessoal. O Trump não vai humilhar, não vai conseguir humilhar Lula, até porque o Lula não vai vir para cá, para a Casa Branca, lá para passar aquilo que passou o Zelensky, ou passou o presidente africano, né? Os africanos e tal. O mais que pode acontecer é uma conversa, dizer, um repete a carta e o outro diz, não, isso não. E pronto. Perfeito. Obrigada. O detalhe bom, é que esse negócio do Trump vai doer nos setores não incluídos, né? Agora, politicamente, fez um bem danado a Lula, né? Mas o Lula deveria ligar, eu acho. Aí, essa semana teria uma conversa entre o Haddad e o Bassett, e o secretário do Tesouro americano, mas um pouco antes da começar, eu recebi um recado aqui de uma jornalista dizendo que a reunião foi cancelada. É uma pena. Ele deu ao vivo aqui na Globo News, eles informaram isso, que é as manobras do Eduardo Bolsonaro. Pois é. Enfim. Esse sim é um traidor, viu? Eu preciso concordar, abrir o áudio de novo para reforçar isso, sem dúvida nenhuma. Tá certo, meu querido. Diga. Não, o senhor tem mais alguma coisa para falar, acrescentar? Não. Na verdade, nós estamos aqui, eu ainda vou pegar o resto de jantar lá embaixo com a molecada. Então, eu já estava a avisar que nós vamos encerrar o tempo. Acho que deu para fazer boas perguntas. Também tivemos ótimas respostas. Em nome do Centro Acadêmico da UFES, e eu acho que eu posso falar também em nome da Econômica, mesmo não fazendo parte, mas eu queria muito agradecer ao senhor por essa aula, que foi imensamente gratificante estar aqui com o senhor presente, não de presença, mas assim, ter esse contato, mesmo que seja online. Acho que todos nós ficamos, enfim, não tenho palavras para o que foi. Agradeço muito, de verdade. Se o professor Elton quiser falar alguma coisa.
Só agradecer mesmo, tá vendo? E lembrar, né, quando estiver aqui pelo Brasil, vier visitar aqui a terrinha, você nos avisa aqui, pra gente aproveitar, né? Receber aqui. Certamente. Eu voltei no tempo 50 anos, mais de 50. Não, eu vou mandar os slides, tá? Perfeito. E quando mandar o pastor Isabel aqui, eu divulgo aqui pela lista de inscritos, compartilho aqui, dá para fazer isso, Isabel. Professor, mais uma vez, obrigado e sempre é uma honra, né, receber na universidade. Um abraço grande. Obrigada, professor. E vai, Corinthians! Aí já é outro tema, tá? Mas olha que eu não falei, vai Clube Esportivo Sergipe, tá certo? Que é pra não... Eu sei que hoje em dia tem mais confiança do que Sergipe. Né? Um abraço.